Fala pessoal, boa noite. Finalmente consegui fazer live aqui no Instagram, certo? Então, as lives que normalmente, pessoal, eu faço no YouTube, eu vou fazer agora no Instagram aqui, principalmente pela maioria da minha audiência tá aqui no Instagram, né? Então, vocês provavelmente já viram já que eu faço muito conteúdo sobre análise financeira, consultoria financeira, e a ideia é trazer para essa plataforma esse tipo de interação, né? Então, trazer esse tipo de conteúdo com quem já me conhece, quem já acompanha meus conteúdos nas redes, sabe que tem qualidade e é algo que com certeza quem pega as dicas consegue fechar projetos de consultoria financeira, enfim. Certo, pessoal? Então, sejam bem-vindos, tá? A mais uma live agora aqui no Instagram, em que a gente vai falar um pouco sobre consultoria, o mercado de consultoria financeira aqui no Brasil e o como você pode utilizar a consultoria financeira para ser um analista financeiro que lucre mais, certo? Vocês vão ver durante essa live algo que eu já comentei em outros posts, outros tipos de conteúdo aqui no Instagram, enfim. Que, pessoal, hoje nós estamos vivendo um oceano azul, que é um oceano azul para quem é consultor financeiro, certo? Então, peguem papel e caneta que vem muito conteúdo de alta qualidade para vocês nessa terça-feira, certo, pessoal? Então, já até avisei aqui o pessoal aqui dos grupos, estamos na live, né? Então, basicamente, pessoal, a gente tem que nivelar todo mundo aqui, né? Um detalhe importante, tá? Estão abertas as inscrições para o meu programa de formação em consultores financeiros, tá? Em que eu ensino o meu método para você sair do zero até conseguir faturar 10k com 10 mil com consultoria financeira, tá? O link das inscrições está na minha bio. Quem tiver interesse de cortar caminhos, de ter mais proficiência na hora de colocar serviços de consultoria financeira, eu sempre recomendo que vocês façam um programa de formação, certo, pessoal? Que você vai ser um consultor financeiro mesmo, tá? Então, pessoal, até ver aqui se tem mais alguma mensagem aqui nos outros canais. Acho que não. Então, basicamente, pessoal, a situação do Brasil agora em 2025, vocês já viram como é que está a situação macroeconômica do Brasil, com inflação alta, com Selic com 15%, certo? Que, enfim, é uma situação econômica que tira um pouquinho da questão do empreendedorismo, né? O custo de capital fica mais alto, fica mais difícil empreender, as pessoas elas preferem investir em renda fixa, enfim. Qual é o ponto-chave aqui, pessoal? É que a gente está num momento em que as empresas, pessoal, elas precisam de gestão financeira, certo? E se vocês forem ver, pessoal, uma das principais causas, se não a principal causa que faz a empresa falir, obviamente, além de problemas comerciais e tal, é justamente a gestão financeira, né? E a gestão financeira, pessoal, ela é algo que é crucial para toda empresa, tá? Ou seja, é só você olhar do seu lado, né? Quantas empresas vocês já viram com problema de caixa, com problema de precificação, empresas em que o dono mesmo retira mais do que deveria. Tudo isso daí são problemas de gestão financeira, pessoal. Então,
Imagine, no Brasil, aproximadamente, da última vez que eu vi, tem em torno de 22, 23 milhões de pequenas empresas, excluindo as médias e as grandes, tá? E essas pequenas empresas, pessoal, até mais ou menos 4, 5 anos de existência, de cada 5 empresas, 4 falham, certo? 4 deixam de existir. E um dos grandes motivos de acontecer isso é justamente a gestão financeira, certo? É a falta da gestão financeira. E dentre esse cenário, pessoal, a gente tem muita demanda de empresas que essas empresas, pessoal, elas precisam de gestão financeira para lucrar mais, para ter uma boa gestão de caixa e para não sofrer esses reveses de falência, principalmente, né? E até deixar de existir a empresa, né? E por um lado, pessoal, a gente tem muita demanda, certo? De empresas relativas à gestão financeira, né? E a gente tem pouca oferta de profissionais qualificados, né, pessoal? E é algo bem simples que você consegue ver com um simples senso comum. Se tivesse muitos profissionais qualificados de finanças, as empresas elas não teriam tanto problema de gestão financeira, certo? Então você está numa situação em que você tem muita demanda por gestão financeira das empresas e você tem pouca oferta de profissionais qualificados, certo? E essa pouca oferta de profissionais qualificados, pessoal, acaba tornando o Brasil um oceano azul para você prestar serviço de consultoria financeira, certo? Então, se você é analista financeiro, se você tem o mínimo de contato nessa área financeira, talvez seja interessante você começar a vender os seus serviços de gestão financeira para as empresas. E é um mar, pessoal, que tem muita demanda. De novo, é só você pegar uma empresa e ver dentro dessa empresa algum problema, alguma dor de gestão financeira ela deve ter. Desde precificação, gestão de caixa, planejamento financeiro, certo? Então tem uma dor muito latente e é necessária, pode colocar em risco a existência da empresa. E por outro lado, não tem tantos profissionais qualificados, né? Tem consultores financeiros, pessoal, que o cliente ele só fecha o contrato e tchau e bênção. Os consultores eles basicamente não ligam muito para o cliente, né? E consultor financeiro picareta desse jeito é tudo que você não deveria ser, tá? Você deveria ser um consultor financeiro que realmente quer ver o seu cliente prosperar, quer ver o seu cliente crescer, certo? E isso daí, pessoal, é uma situação ganha-ganha, né? Você está no mercado que ele é um oceano azul e quanto mais você fazer a empresa crescer, mais você vai ser bem remunerado, certo? Imagine, pessoal, que você entra numa empresa, ela fatura 500 mil, vamos colocar aqui um exemplo, tá? E desses 500 mil que a empresa fatura, imagine que você vai lá, propõe um projeto de consultoria financeira e consegue reduzir os custos dessa empresa. Você consegue reduzir 2% dos custos, 2% dos custos relativos ao faturamento, né? Então, 2% de 500 mil, você conseguiu reduzir R$1.000, certo? E daí, pessoal, você sempre tem que multiplicar a sua redução por ano, certo? Então, quanto mais você reduzir, quanto mais impacto você vai ter e quanto mais a economia a empresa vai ter, mais bem remunerado você vai ser, certo? Que tem uma questão humana, pessoal, que é gatilho de reciprocidade, né? Então, se você ajuda a pessoa, a outra pessoa tende a te ajudar, certo? Agora imagine, pessoal, quantas empresas precisam de um consultor financeiro que auxilie as finanças, certo? A organizar o financeiro. Não necessariamente precisa ser um projeto muito complexo, pessoal. Às vezes pegar contas a pagar e contas a receber, organizar da empresa, isso daí já ajuda muito, certo? Já ajuda muito. Imagine uma empresa que não tem nada. A empresa ela é um mato muito alto, como falam, né?
A empresa não tem organização, não tem conciliação bancária, não tem nada. Imagine que menos madura a empresa for relativo a finanças, quando você for propor o projeto, maior vai ser o impacto, né? Imagine, pessoal, uma empresa que vende um boleto e não tem um condição a receber assertivo, certo? O que vai acontecer? A empresa vai só dar calote, vai ter cliente inadimplente e por não ter organização financeira, não vai nem saber qual cliente cobrar, certo? Então, um simples projeto de organizar o condição a receber já vai economizar milhares, vai economizar muito dinheiro para a empresa. Então, não é que você tem que fazer um projeto super complexo. O feijão com arroz funciona também em finanças, tá? E o feijão com arroz é interessante para você organizar a casa também em determinados tipos de projetos e situações, né? Então, é um mercado que ele é um oceano azul muito forte, certo? E dentro desse mercado, pessoal, existe uma questão dos consultores, das pessoas da área de finanças, que eu acredito que seja uma questão da formação nossa, que é um lapso, é algo que a gente não aprende quando a gente faz o nosso curso, quando a gente faz a faculdade, quando faz a MBA, quando faz outras formações, que é algo que é simples e tudo começa por esse pilar, como eu falo, né? Por esse aspecto, né? Que são vendas. Então, a gente aprende a fazer várias técnicas, análise horizontal, vertical, fazer um DRE, fazer um fluxo de caixa, mas a gente não aprende a sentar com o empresário e propor um projeto, certo? A gente senta e a gente chega, a gente senta e a gente não sabe vender o nosso peixe, certo? Então imagine, você já está num mercado que não tem tanta oferta qualificada. E essa oferta qualificada, ela não é treinada para vender, certo? Então, o Walter até colocou aqui, boa noite, qual é o tema da live? O tema da live é o mercado da consultoria financeira no Brasil, certo, Walter? E como você consegue vender o seu projeto, tá? De consultoria financeira. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu já não consigo alterar. Mas é mercado de consultoria e como conseguir vender o seu projeto, tá? Então, Walter, Jéssica, Alessandra aqui tá vendo. Vocês podem perguntar, tá? Mas o mercado de consultoria, basicamente, Walter, como a gente estava falando, é um mercado de muita demanda e pouca oferta de consultores financeiros qualificados, né? E além de ter pouca oferta, esses consultores financeiros, eles não sabem vender, porque eles não foram ensinados a vender, tá? E isso daí provoca, basicamente, o consultor financeiro que sabe vender seu peixe, consultor financeiro que quer realmente ver, que quer realmente que o cliente seja mais lucrativo, quer que o cliente cresça, aquele consultor financeiro que quer ser o conselheiro fiel da empresa, ele consegue ter um impacto e ser muito bem remunerado, certo? Você consegue vender seu projeto. Porque você está numa situação mercadológica que é vantajosa, você está com uma concorrência que não sabe vender e você tem muitas dores que vocês conseguem solucionar de empresário, né? E, de novo, não precisa ser um projeto de outro mundo, ciência de foguete. Um projeto de entrada que eu sempre vejo, que eu sempre gosto de colocar num cliente que o mato está alto, né? Que tem um grau de maturidade não tão grande de gestão financeira, é um projeto de organização do financeiro. Você entra na empresa, geralmente tem um assistente ou mesmo uma pessoa da família que está dentro da empresa que organiza o financeiro. Uma planilha simples, não estou nem falando de sistema, tá? Uma planilha simples, olha, você vai lançar entradas e saídas, você vai organizar quanto você pagar e quanto você receber. Imagine uma organização simples para alguém que não tem nada, certo? A pessoa vai vencer boleto, a pessoa não vai ver
A pessoa vai ter cliente que está inadimplente, ela não vai ver, não vai conseguir cobrar, nem vai saber que cliente é inadimplente, pode estar vendendo, não vai estar recebendo, enfim. Então não precisa ser um projeto de outro mundo também, tá? E é aí que são esses projetos porta de entrada, como eu falo, que você consegue entrar dentro das empresas, né? Então, se você é analista financeiro, ou se você é, ou você é CLT e quer colocar o seu projeto no seu tempo livre, enfim, no final de semana, propõe um projeto de organização do financeiro. É aí que você pode começar a ser um consultor financeiro PJ, né? E é aí que você consegue começar a ganhar mais volume, mais experiência e conseguir fechar mais projetos, certo? E deixa eu ver se tem alguma dúvida. Vocês podem perguntar também aqui, tá, pessoal? Não é unidirecional aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o mercado de consultoria, como se posicionar, é interessante ter esse feedback aqui de vocês, tá? Então, Walter, eu sou analista financeiro em uma indústria, trabalhamos com produtos ortopédicos. Legal, Walter. Então, você já é da área financeira já, né? Por exemplo, eu comecei a prestar serviço de consultoria financeira, você provavelmente deve ser CLT, né? Sendo CLT também. Eu basicamente comecei, eu fazia nos finais de semana, inclusive. Eu basicamente eu atendia alguns clientes no meu tempo livre mesmo. E fazia projetos de fechamento, fazia um DREzinho, fluxo de caixa, fazia relatórios, fechamentos e para outras empresas. Jéssica, como fazer essa mudança de carreira de contrato? Eu acho que provavelmente é de CLT para PJ. Eu inclusive fiz um vídeo no YouTube sobre isso daí, mas eu sempre gosto de fazer essa mudança gradativa, né? Então, por exemplo, se eu sou um CLT, eu atenderia alguns clientes no final de semana, como eu fiz, né? E quando eu percebesse que a minha renda ela fosse, por exemplo, sempre eu ganho 2.000, um exemplo. Quando eu percebesse que eu teria clientes o suficiente para ter o dobro dessa renda em PJ, aí eu já começaria a fazer essa transição, entendeu? Quando eu tivesse impacto no cliente, tivesse o dobro da minha renda sendo PJ, aí eu faria essa transição para ser 100% PJ, como eu sou hoje. Tá? É uma questão de matemática, né? É questão de ter clientes já, contratos fechados, assinados, recorrentes e tal, e ter uma reserva financeira também. É interessante, tá? Eu nunca recomendo a pessoa pegar e jogar pro alto, tá? É algo que eu não recomendo. Tá? Walter, como cobrar o valor do serviço? Walter, depende de 2 tipos de fatores, tá? Depende do seu momento da carreira e a complexidade do projeto, tá? Complexidade, digo horas que você precisa colocar num projeto. Então, por exemplo, existem escalas de níveis de projetos de consultoria financeira, né? Existe a escala operacional, tática e estratégica, tá? Para cada uma dessas escalas existem projetos. Por exemplo, operacional, organização do setor financeiro, certo? É o básico do básico. O tático, que é do meio entre o estratégico e o operacional, um fechamento financeiro. Você reúne os gerentes, faz um fechamento do DRE, coloca o resultado da empresa, certo? E um estratégico, aí já seria um projeto de orçamento, de planejamento financeiro, em que a empresa tem uma estratégia, você coloca em números, tá? E de acordo com o ranking de baixo para cima, o operacional seria o mais barato e o estratégico seria o mais caro, tá? O que eu sempre recomendo, tá? Sempre você começa a cobrar o valor do serviço com um teto, tá? Aí você vai cobrar o máximo esse teto e o mínimo de acordo com as horas que você vai fechar, né?
Mas eu sempre coloco o máximo que você vai cobrar em um projeto de consultoria financeira, 1% do faturamento, tá? Pedro, por que 1% do faturamento? É porque eu já fiz isso tantas vezes que eu já percebi que esses 1% é como se fosse um valor que não ficaria tão pesado para a empresa e justificaria você ter colocar um projeto. Por exemplo, se fosse uma empresa que fature 400 mil, 1%, né? Aí seria 4 mil, o máximo que você iria propor, certo? Então, o máximo do projeto, um exemplo, um projeto de organização do financeiro, o máximo que você iria propor seria 4 mil, certo? Então, eu sempre, quando está começando, eu sempre coloco 1%. Se você já é um especialista, já tem vários cases, aí você pode calcular por meio das suas horas, tá? Mas eu sempre gosto de voltar 1%, tá? Mas sempre seguindo essa escala, tá? E essa escala é interessante, pessoal, porque você começa com uma organização do setor financeiro. Aí você pode colocar com um fechamento. Aí depois foi o fechamento, você pode cobrar um planejamento financeiro. Aí daí você vai aumentando o seu ticket do seu serviço, né? É uma maneira até de você colocar outros produtos também, né? Porque o projeto tem início, meio e fim, né? Legal, Walter. Pode perguntar. Não é uma aula unidirecional, por isso que eu faço live, justamente para responder a pergunta de vocês, né? E só lembrando, pessoal, caso as pessoas que estão vendo essa live, estão abertas o meu programa de formação para consultores financeiros, certo? Eu ensino do zero a precificar, a fazer projetos, a vender, a ter recorrência de clientes, tal. O link da descrição está na minha bio e hoje é o último dia para você entrar no programa de formação, certo? Então, próxima semana já vou começar a liberar as aulas. Aulas de conceitos financeiros já estão liberadas já, né? Muito legal o programa de formação. Aconselho quem quiser no ramo de consultoria. Volta, quais os níveis de clientes dão mais trabalho? Níveis de clientes, eu acredito que seja... Quais são os tipos de segmentos que dão mais trabalho, Volta? Essa é a pergunta? Porque trabalho, cliente, Volta, quanto maior o faturamento, maior a complexidade do cliente. E quanto maior a complexidade, mais trabalho eles dariam, teoricamente, né? Quanto maior o trabalho, quanto maior o faturamento, geralmente é proporcional ao maior trabalho, certo? Por isso que eu uso 1% de faturamento para você cobrar da consultoria, ele é interessante, tá? Porque você tem um parâmetro, né? Até para não ficar tão pesado para a empresa. Mas quanto maior o faturamento, uma empresa, por exemplo, que fatura 400 mil por mês, comparado com uma empresa que fatura 10 milhões por mês, o de 10 milhões é muito mais complexo. Geralmente o volume de lançamentos é maior, geralmente o setor financeiro é mais complexo, tem questões de planejamento tributário, contabilidade. Então, geralmente é bem mais complexo e geralmente dá mais trabalho, tá? Jéssica, pode explicar melhor sobre o curso? Pessoal, quem está interessado no curso, ele é dividido em 8 módulos, né? Eu, basicamente, nos meus alunos, eu pego na mão dos alunos mesmo, tá? Eu mentoro eles, desde conseguir colocar a primeira reunião com o cliente, fechar o cliente, ter mais recorrência, se posicionar como especialista nas redes sociais, tá? Então, existe um módulo de vendas, eu ensino a você a vender sendo consultor financeiro, módulo de análise do negócio, eu ensino a você ir com questionário na empresa, analisar o negócio de maneira mais fiel. Eu ensino você a utilizar Power BI, ChatGPT, a você colocar um plano de ação do cliente, a você se posicionar nas redes sociais, certo? Então é bem completo, justamente focado para você vender e faturar sendo consultor financeiro. E não consultor financeiro charlatão, tá? Consultor financeiro que realmente tem impacto no cliente, tá? Walter, sou formado em gestão financeira. Como fica essa parte de contabilidade e impostos?
tenho que contratar um contador à parte. O consultor financeiro, Walter, ele não... A grande parte dos consultores financeiros, uma boa parte, eles são contadores, né? Mas o ideal é ter, quando o consultor financeiro ele vai entrar dentro da empresa, tem um contador geralmente terceirizado, tá? Mas o consultor financeiro, ele consegue, e eu ensino isso daí também, o percentual de pagamento de imposto relativo ao faturamento. Um bom consultor financeiro, quando ele olha, ele sabe que está errado. Então eu já peguei umas empresas, por exemplo, do Simples Nacional, que estava pagando, um exemplo, 19% de imposto. Eu já vi sobre faturamento. E quando a gente foi ver, o contador ele estava fazendo besteira, né? Então, eu, por exemplo, eu não sou contador, sou engenheiro de produção, inclusive, né? Nem sou da área de finanças, mas eu sempre comecei e sempre fui da área do setor financeiro, né? Eu sempre, quando eu vejo que a empresa tá com um contador que ele não tá fazendo o cálculo certo, eu oriento a um contador meio de confiança, tá? O consultor financeiro, ele não assina, mas ele sabe quando tá errado. Se você não sabe fazer esse cálculo, você precisa aprender, tá? Quando você vai do simples para o lucro presumido. Você vai para o lucro presumido ou real. Como é que é a dinâmica dos impostos? Você precisa saber o macro, certo? Aí o macro, aí depois você delega para uma outra pessoa. Mas, Walter, sendo formado em gestão financeira, você precisa saber justamente o básico dos impostos, regimes tributários e como identificar se está pagando mais ou menos, tá? Isso daí é fundamental para qualquer consultor financeiro, tá? Então, eu expliquei sobre o curso, respondi o Walter. Mais alguma outra pergunta aí, pessoal? Questão da pergunta de vocês. Mas não é você que contrata o contador, tá, Walter? É a empresa, tá? E você não vai colocar dentro da sua consultoria financeira que você vai contratar contador, tá? Você pode indicar. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta aqui? Tem quase meia hora de live. Então, pessoal, resumindo, você está no Oceano Azul, se você prestar consultoria financeira. O que você precisa? É um caminho, né? É um caminho que te dê o caminho das pedras para você não ter que investir 10 anos, 15 anos em um MBA que não vai te fazer você vender, né? Porque vai te ensinar técnicas e você não vai utilizar todas as técnicas. O cliente só quer resolver a dor dele, não está interessado se você sabe técnica A ou B, análise vertical, horizontal, certo? E você precisa aproveitar essa situação do Brasil de ter muita demanda de empresas por gestão financeira e uma baixa oferta de consultores, certo? Walter, vale a pena contratar um sistema? Sempre recomendo, tá? Sistema é algo que protege os dados, né? Então, você tem que ter um sistema até para ver se a pessoa não está alterando os dados, para ter os acessos certinhos, certo? E para otimizar o trabalho também, né? Então, sempre recomendo. Jéssica, no curso você fala as ferramentas que usamos na consultoria? Sim, inclusive eu forneço planilhas, o passo a passo todo mastigado, desde quando entrar no sistema e desde quando você vai entrar no sistema, analisar o negócio, entrevistar as pessoas das áreas, até você propor um plano de ação, utilizar ferramentas, enfim, é bem legal. O Walter, você conhece o sistema Contato Azul? Acho que é Conta Azul. Eu gosto muito do Conta Azul, tá? Eu gosto do Conta Azul e do Omie, tá? São dois sistemas, inclusive, bem populares. O Omie é mais caro do que o Conta Azul. Mas eu prefiro o Omie, tá? Principalmente quando o cliente ele tem um pouquinho mais de recurso. E eu sempre coloco dentro do projeto que é interessante o cliente ele ter
um sistema de acordo com o porte e com o investimento dele, né? Aí depende de situação para situação. Sou o tio da esquina que não tem nem computador direito, eu colocaria uma planilha e depois iria evoluindo, né? Jéssica, mas eu tenho que ter um sistema, menos o cliente já tendo o sistema? Não. Ou você vai utilizar o sistema do cliente, você vai estudar o sistema do cliente, porque geralmente os sistemas que estão dentro das empresas, eles estão interligados com retaguarda, comercial, e geralmente esses sistemas da empresa, ele já tem um sistema financeiro, você tem que estudar o sistema para aplicar. Agora, se for impraticável, que eu acho muito improvável, um sistema não ter um módulo financeiro, né, que dê para você ver, aí eu contrataria, tá? Sim, Jéssica, precisa ter como consultor, tem que conhecer o sistema, tá? De preferência, se você puder fazer o relatório dentro do sistema, melhor, né? Mas se não, você pode exportar em Excel, fazendo Power BI bonitinho, certo? Então, existem situações e situações. Você tem que dançar conforme a música. Não existe regra escrita na pedra aqui, tá? Cada cliente, cada cliente. Existem situações que você vai usar o sistema do cliente, na maioria das vezes existem situações que é impraticável, você pode colocar um sistema à parte, mas depende da situação e da análise inicial do negócio. Certo, pessoal? Então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, se eu não respondi. Segurando, inclusive, aqui o... Tá caindo o suporte aqui. Walter, clientes de produtos é mais complexo que clientes de serviço? Sem dúvida nenhuma, Walter. Se você pegar, por exemplo, um cliente que é o do setor de alimentício, que tem 40 variedades de produtos, tem estoque, controle de estoque, tem que ver se o cliente está alimentando direito, se ele tem algum controle de inventário, enfim, se ele tem um balancete, no mínimo um balanço, no minimamente que faça sentido, é muito mais complexo. Processo de compras também, muito mais complexo. Agora, cliente de serviço, prestação de serviço, ou cliente de revenda também, tá? Mas principalmente de serviço, é muito mais simples, tá? Muito mais simples. Produtos muito mais complexos, tá? Por exemplo, já atendi muitos clientes do ramo de alimentação, então é uma loucura. Digamos que 80 transações por dia e um cliente de serviço 5, 6, um dia nem tem, entendeu? Então é menos trabalhoso, né? Mas não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Só que um vai dar mais trabalho do que o outro. Certo, pessoal? Então, foi essa a nossa live, tá? Sobre o mercado de consultoria financeira aqui do Brasil, né? A pessoa que investir conhecimento e tempo para fazer você conseguir ter o impacto no cliente, o consultor financeiro que conseguir entrar no cliente, propor um plano de ação, verdadeiramente ajudar o empresário, tenho certeza que vai ter mais indicações, vai se posicionar como especialista e vai conseguir lucrar nesse mercado, certo? Nesse oceano azul. Então, Walter, após o seu curso, em quanto tempo vou me sentir confiante em começar? Olha, o curso, por exemplo, Walter, ele vai ser liberado semana a semana, e eu estava até vendo hoje, ele vai ter uma duração total de 2 meses. Mas durante esses 2 meses, por exemplo, você vai aprender sobre vendas, sobre marketing, sobre negócio, e vão ter marcos, né? Então, por exemplo, você está iniciando sua consultoria. Aí o primeiro marco é fazer esse planejamento da consultoria. Olha, vou prospectar 2, 3 clientes que eu conheço.
Aí o outro marco é você fazer uma reunião. Aí o outro marco, que são etapas, né? É você fechar seu projeto. Aí o outro marco é ter impacto nesse projeto. Aí o outro marco é conseguir mais clientes com esse projeto. Isso daí pode variar muito. Já vi pessoas que em 3 semanas conseguiu o primeiro cliente, outras pessoas que conseguiram em 1 mês, certo? Mas eu acredito que 2 meses seja o suficiente para você conseguir, no mínimo, uma reunião, certo? Com alguma empresa ou alguém que precise de serviço de consultoria financeira, tá? Mas você sendo da área financeira, volta, aí já começa na frente já, né? Mas mesmo assim eu ensino finanças de maneira mais... Eu reciclo também os conceitos de finanças, coloco aulas de finanças lá até para saber novos conceitos, certo? Mas confiança, volta, é com prática, campo de batalha, viu? Não tem muito segredo aí, tá? Mais 2 meses eu acredito que você consiga propor um projeto e até fechar, até antes, tá? Tô sendo conservador aqui, tá? Seguindo passo a passo você consegue de maneira mais rápida, né? E é por isso que eu até fiz esse curso, justamente porque na minha visão não tinha, né? A maioria dos cursos são técnicos e eles não ensinam você a se posicionar, a vender seu projeto, certo? Eu acho que isso é tão importante quanto você saber técnica, tá? Então é isso, pessoal. Creio que seja isso. Lembrando que as inscrições vão até hoje do nosso programa de formação em consultoria financeira. Então, o link para inscrição está na bio. Quem tá olhando, quem tá aqui na live, que tá interessado, pode falar comigo no PV, não tem problema, tá? Vou ficar até mais tarde para acompanhar as inscrições, né? Como é o último dia. E quem for, pessoal, eu acho que você tem vários caminhos, né? Você pode não ligar para o que eu tô falando aqui. Ah, não, mano, isso daí é balela. Pode continuar a mesma situação, né? Você pode ir para os meios tradicionais de... Ah, não, vou tentar... fazer MBA ou tentar um outro tipo de curso para depois começar a fazer consultoria financeira. Isso daí vai demorar anos, tá? Ou você pode entrar num programa de formação, né? Nesse último dia e propor consultoria financeira, certo? E aproveitar esse oceano azul, pessoal. Tem muito mercado. O que é que falta? Mão de obra qualificada para aproveitar esse oceano azul que é o mercado de consultoria financeira, certo, pessoal? Você tem muita empresa para você ajudar. O que é que falta é você, no final do dia, pular alguns tipos de barreira, né, para um projeto, enfim. Mas tudo isso é treinável, é processo. Como você viu, processos de análise financeira, você vai aprender a vender também. Jéssica, quais os pontos positivos que você considera em uma carreira do consultor? Eu considero, Jéssica, pontos positivos, principalmente liberdade de tempo. Não preciso cumprir horário, não preciso cumprir de 8 às 6 da tarde. Eu considero como um ponto positivo que a minha hora é muito mais bem remunerada, né? Sendo CLT, você vende sua hora, mas sendo consultor financeiro, aquela pessoa que realmente aquela pessoa que realmente quer ajudar a empresa, você é mais bem remunerado, certo? E principalmente, na verdade, principalmente liberdade de tempo. Eu acredito que para mim, principalmente, é algo que sempre me agradou. Certo, pessoal? Então, o cachorro tá até latindo aqui. Eu creio que essa foi a nossa live, tá? Lembrando de novo que hoje é o último dia para você entrar no programa de formação em consultoria financeira, né? Você vai aprender do zero a vender sua consultoria e a chegar no faturamento de 10 mil por mês, certo? Que é justamente isso, o que é o destino final, né? É o destino agradável que vai te propor liberdade financeira, de tempo, enfim. Certo, pessoal? Então, inscrições na bio. Quem quiser me ajuda para ser consultor financeiro, clica lá, me manda uma mensagem na DM. Obrigado, tá? Por mais de 40 minutos de live. Fiquem ligados que possivelmente na quinta ou na sexta eu vou divulgar, mas a gente vai ter uma outra live aqui que você vai conseguir perguntar mais coisas, certo?
Gostei da interação de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Pela disponibilidade de vocês. E se inscrevam no programa de formação, que vai estar muito legal.